Olá, hoje é um vídeo especial sobre um pré-lançamento. Vou falar sobre a nova edição do Poesias Completas do Machado de Assis, que vai ser lançado, está em pré-venda pela Isto Edições. Quem nos acompanha lá no Instagram já sabe que este canal aqui está se desdobrando em uma editora, a Isto Edições. E o nosso primeiro lançamento, então, é o Poesias Completas do Machado de Assis. É um livrão importante na carreira do Machado, que começou a vida profissional de escritor publicado em 1864 com um livro de poesia. Eu vou fazer 2 vídeos. Este aqui que eu vou falar mais do livro em si, ainda sem um exemplar em mãos, porque está na pré-venda, né? Se você estiver vendo esse vídeo em setembro de 2021, aproveita a pré-venda com as vantagens de pré-venda lá no site da editora. Depois eu vou fazer um segundo vídeo em que eu vou ler mais alguns poemas e já vou estar com um exemplar em mãos para mostrar. Então, Poesias Completas reúne todos os livros de poesia publicados pelo Machado de Assis. Foi organizado pelo próprio autor e publicado em 1901 pela editora Garnier. A nossa edição que eu editei, né? Eu sou o editor do livro. Tem a missão, então, de ser o mais fiel possível àquilo que o autor definiu como a sua obra poética. Lá, então, ele reuniu seus 3 livros já publicados com diversas alterações, né? Ele editou os seus próprios livros. Ele excluiu vários poemas, ele mudou versos, ele alterou a ordem de alguns poemas e incluiu poemas novos em um novo livro que ele chamou Ocidentais. Então, da união desses 4 livros, nasceu um livro novo que chama-se, então, Poesias Completas, com esse título mesmo, que a gente manteve, apesar de não se usar mais poesias no plural como sinônimo de poemas. Ele fez isso tudo, ele organizou esse livro quando ele já era o maior escritor brasileiro, o maior romancista, já tinha lançado seus 3 principais romances, o Memórias Póstumas de Brás Cubas 20 anos antes, o Quincas Borba e o Dom Casmurro. E ele também já era o presidente da Academia Brasileira de Letras desde que esta havia sido fundada em 1897. Digo isso para vocês verem que a poesia dele, apesar de não ser tão conhecida nem tão difundida, não foi algo assim que ele fez quando ele era jovem, depois escondeu embaixo do tapete. Então, o primeiro livro dele, o primeiro no geral, foi o Crisálidas de Poemas, em 1864. Depois ele lançou o Falenas, em 1870, e o Americanas, em 1875. Ele passa, então, 25 anos sem publicar um livro de poesia, mas nesse tempo ele colaborou com vários jornais e revistas, publicando poemas esparsos, assim que ele vai reunir, então, muitos deles no seu livro Ocidentais, que está no Poesias Completas. O Poesias Completas tem mais de 70 poemas, desde pequenos até sonetos, passando por longos poemas, inclusive longos poemas épicos indianistas. E também tem uma peça de teatro, uma pequena peça, chamada Uma Ode de Anacreonte, que foi escrita toda em versos alexandrinos. O Machado de Assis foi também tradutor, traduzindo, creio, do inglês e do francês. No livro temos a tradução dele para o monólogo, famoso monólogo de Hamlet, Ser ou Não Ser, né? A tradução dele foi a primeira no Brasil a usar a expressão eis a questão para a expressão original that's the question. To be or not to be? That is the question. Olavo Bilac, por exemplo, o poeta mais famoso daquela época, vai traduzir o mesmo monólogo com a expressão é este o tremendo problema. Ser ou não ser, é este o tremendo problema. Também temos a tradução dele para o grande poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, que ele traduziu 40 anos antes do Fernando Pessoa, que é outra tradução em português que é bem famosa. Também há a tradução dele para o canto 25 do Inferno, da Divina Comédia, de Dante, e a tradução de uma fábula em versos do La Fontaine, que ele deu o título ótimo de Os Animais Escados da Peste. E outras traduções que não são assim tão importantes também.
A nossa edição tem como base, então, o modelo de 1901. Desde 1934, as edições não têm respeitado o que o próprio autor definiu como a sua obra poética. Eles incluem, né, os editores têm incluído os poemas que o Machado de Assis excluiu dos seus livros e botam outros poemas esparsos que o Machado de Assis não queria na sua obra, nas poesias completas. Então, se o Machado de Assis não quis, eu também não quis, então o nosso livro aqui respeita o que o próprio autor definiu para sua obra. Aqui deixo a observação que o livro se chama Poesias Completas, que foi o título que o Machado de Assis definiu, mas não são todos os poemas escritos pelo autor no universo. Como eu disse já, ele excluiu vários poemas dos seus livros já publicados e deixou também de incluir alguns poemas que ele havia publicado já em periódicos. Deixa eu dizer aqui que o trabalho poético dele tem bastante do romantismo, né? Ele escreveu ali no final do século XIX, na época mais ou menos da terceira geração romântica, e chega a lançar o seu livro Americanas com vários poemas indianistas, que é uma característica mais dos românticos da primeira geração. Se você acompanha aqui o nosso canal desde o início, o nosso primeiro vídeo foi o principal poema indianista Ijucapirama, do Gonçalves Dias. Você pode assistir clicando aqui no cardzinho que vai aparecer. Depois, mais tarde, como o seu trabalho em prosa, ele passa para um outro patamar. Na poesia, ele acaba tendo traços mais parnasianistas, que era a escola literária mais em voga na época. Então, tem alguns momentos muito dramáticos, as pessoas morrendo de amor. No poema mais longo do livro, Pálida Elvira, tem um rapaz lá que fica noivo de uma rapariga e eles são muito apaixonados, mas de repente ele abandona ela e vai para a Europa, vive vida louca, muitas festas, muitas mulheres. Anos depois ele se arrepende, volta, procura a antiga noiva, descobre que ela teve um filho e já morreu, e então ele se joga da montanha no mar. Lá tem outra que ela vive em luto pelo marido dela, pelo qual ela era muito apaixonada, até que ela descobre que o marido dela, na verdade, não morreu, ele vive em outro lugar e está casado com outra mulher. E tem a mulher indígena que vira cristã e então ela é raptada pelo antigo guerreiro indígena que era o namorado dela e ela não quer nada mais com ele, então ele faz ela de escrava. Esses são alguns exemplos de poemas que têm história, né? Que não são todos, obviamente. Há muitas referências clássicas, há vários versos empolados realmente. Tem lá ele achando que o poeta é um ser muito especial, que geralmente ele chama de Vate. Lá onde a alma do Vate possa escutar os anjos. Ele acha então que os poetas são especiais, que têm musas. Inclusive o primeiro poema que eu vou ler aqui, que é o primeiro poema do primeiro livro dele, se chama Musa Consolatrix. Tem esse nome incrível, Musa Consolatrix, que é a musa consoladora. Enfim, não é uma poesia moderna, né, como nem poderia ser. Ali ele está escrevendo ainda antes do pré-modernismo, então é algo realmente que a gente não consegue ali desembrulhar daquela época, né? Mas é muito bom mesmo para quem gosta dessa poesia assim, mais romântica ou mais dramática, às vezes mais narrativa também. Então vamos aos poemas. Primeiro vai ser Musa Consolatrix e depois Flor da Mocidade. No Flor da Mocidade tem uma palavra lá, val, que é um português antigo para a palavra vale. Vale de valer, né? De valer alguma coisa. Que a mão do tempo e o hálito dos homens murchem a flor das ilusões da vida, musa consoladora. É no teu seio amigo e sossegado que o poeta respira o suave sono. Não há contigo nem dor aguda, nem sombrios ermos. Da tua voz os namorados cantos enchem, povoam tudo de íntima paz, de vida e de conforto. Ante esta voz que as dores adormece e muda o agudo espinho em flor cheirosa, que vales tu, desilusão dos homens? Tu que podes, ó tempo, a alma triste do poeta sobrenada à enchente das angústias, e afrontando o rugido da tormenta, passa cantando Alcione divina. Musa consoladora, quando da minha fronte de mancebo a última ilusão cair, bem como folha amarela e seca que ao chão atira a vibração do outono,
Ah, no teu seio amigo acolhe-me, e haverá minha alma aflita, em vez de algumas ilusões que teve, a paz, o último bem, último e puro. Eu conheço a mais bela flor, és tu, rosa da mocidade, nascida, aberta para o amor. Eu conheço a mais bela flor, tem do céu a serena cor e o perfume da virgindade. Eu conheço a mais bela flor, és tu, rosa da mocidade. Vive às vezes na solidão, como a filha da brisa agreste, teme acaso indiscreta mão. Vive às vezes na solidão, poupa a raiva do furacão suas folhas de azul celeste. Vive às vezes na solidão, como filha da brisa agreste. Colhe-se antes que venha o mal, colhe-se antes que chegue o inverno, que a flor morta já nada val. Colhe-se antes que venha o mal. Quando a terra é mais jovial, todo o bem nos parece eterno. Colhe-se antes que venha o mal, colhe-se antes que chegue o inverno. Obrigado por ter assistido. Visite lá o site da editora, vou deixar o link na descrição aqui e até a próxima.